Meus irmãos, paz do Senhor, vamos estudar hoje nossa segunda lição da nossa revista desse terceiro trimestre, onde estamos estudando sobre a relevância da igreja, sua essência e sua missão. Nossa primeira lição falamos sobre a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Hoje, nossa segunda lição, vamos estudar sobre a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Tá? Vamos estudar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a importância do cultuar, tá? Atitudes que, as motivações que nos levam a cultuar a Deus e as formas ou a forma que devemos cultuar a Deus. O nosso texto áureo está na primeira carta escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O culto a Deus é a celebração do seu nome, quando expressamos gratidão e o adoramos pelo que ele é e por seus atos poderosos em conformidade com as Escrituras. Essa é a nossa verdade aplicada, tá? Então, o culto a Deus, ele está relacionado, o cultuar a Deus, com honra, tá? Com a atitude, ou seja, a motivação com qual se cultua a Deus e também com a forma com que se cultua a Deus. É o reconhecimento, o valor da suprema dignidade do nosso Deus, por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito, né? Ele é digno de adoração, de louvor, de honra, de serviço, tá? Tudo precisa ser feito de acordo com a sua palavra. Quais atitudes, ou qual atitude, qual a motivação que eu estou indo cultuar a Deus e a forma com que eu cultuo a Deus, tá? Então, o culto, ele expressa essa combinação com a palavra de Deus e a forma como esta adoração acontece, tá? Os objetivos da nossa lição: priorizar a adoração individual e coletiva a Deus, destacar que somente Deus é digno de adoração e também mostrar que Deus busca os verdadeiros adoradores. Nosso texto bíblico de referência está no Salmo 122, versos do 1º ao 9. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para dar graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então está aqui o salmista falando, se alegrando quando o convidaram para ir adorar, para ir à casa do Senhor. O primeiro tópico da nossa lição: o culto é relevante porque ele é bíblico. O culto no Antigo Testamento
o culto no Novo Testamento e o culto na atualidade, tá? Então, ao afirmar que Deus procura os verdadeiros adoradores, Jesus conversando com a mulher samaritana, registrado lá no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 4, versículo 23, quando aquela mulher pergunta a Jesus, né, conversando com Jesus, porque os judeus diziam que o lugar de adorar era no templo em Jerusalém. Os samaritanos diziam que era no Monte Gerizim. Aí Jesus conversa com ela e diz que os verdadeiros adoradores adorarão, chegaria o tempo que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então Jesus ensinou que a adoração verdadeira é mais uma questão de essência, ou seja, que motivação estou adorando a Deus e a forma com que eu adoro a Deus. Então Jesus diz a ela que a adoração é uma questão mais de essência do que de formalidades. Envolve não apenas o lugar formal onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas, sobretudo, a forma com que nos impulsionamos a adorar a Deus. Tem muito mais a ver com a essência, com a atitude que brota do coração, tá? No Antigo Testamento, o templo, ele era central na vida, na adoração dos israelitas, tá? Todas as grandes celebrações estavam relacionadas com o templo. Primeiro, com o tabernáculo, né, desde a saída ali do Egito até o início do cativeiro babilônico, lá em 586, 585, quando o templo foi destruído por causa da invasão ali de Nabucodonosor e do seu exército. Então, desde a saída do Egito, quando o povo começou a peregrinar no deserto, que Deus deu um modelo a Moisés da forma do tabernáculo. Então, todo o rito, todo o sacrifício, todo o processo de adoração envolvia primeiro o tabernáculo, onde a presença de Deus era manifesta, ali onde ficava a Arca da Aliança, todo aquele cenário, todo aquele modelo, né, que Deus deu a Moisés, para Moisés fazer, tá? E com Salomão, quando Salomão iniciou ali a construção do templo, depois que o templo ficou pronto, era o templo. O salmista, no Salmo 133, ele vai dizer, né, a respeito da união, né, dos irmãos, o quão bom e quão suave. Então, todos se reuniam, né, os sacrifícios, a questão da aproximação de Deus, tudo estava relacionado ao templo. Então, Deus proibiu que os judeus adorassem em outros lugares. Tinha um lugar específico que era o centro da adoração, ali na peregrinação no deserto, né, que era os tabernáculos. O tabernáculo montava, quando a nuvem saía, o tabernáculo precisava ser desmontado, onde a nuvem, a coluna de nuvem, a coluna de fogo parasse, o tabernáculo precisava ser montado. Tá? Quando a construção do templo, em Jerusalém, o lugar de adoração específico era em Jerusalém. Aí o salmista expressa: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria a porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Salmo 84, verso 10. Então, no Antigo Testamento, o templo era o lugar estabelecido pelo Senhor, onde ele se revelava ao seu povo de uma forma singular, tá? Então, o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Então, todo o cenário, o contexto religioso de adoração
estava relacionado primeiro ao tabernáculo, depois no templo. No Novo Testamento, nós vemos isso lá em Atos, capítulo 2, versículo 46, né, onde Lucas, o escritor, está dizendo que os irmãos eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, ou significa, algo, todos os dias significa algo contínuo. E unânimes fala de unidade e propósito, tá? Embora eles se reunissem também nas casas. Todavia, o culto no lar não suprimia a necessidade do culto no templo. Existiam muitas outras referências, né? Existe na Bíblia muitas outras referências relacionadas ao templo como lugar central da vida primitiva, da adoração ali dos judeus. Eles oravam no templo, Atos capítulo 3, né? Ensinava no templo, Atos 5, 42, realizava milagres no templo. Na cidade de Éfeso, por exemplo, né? Então, eles tinham, na cidade de Éfeso, nós vemos Paulo usando uma escola ali de Tirano, Atos capítulo 19, versículo 9, um espaço grande ali para as reuniões, para o lugar de adoração, tá? Então, onde Paulo chegava, numa comunidade judaica, tinha uma sinagoga, onde os judeus se reuniam para ler a lei, né, a Torá, para estudar a palavra de Deus, para se reunirem em um momento ali de adoração. Tá? Então, a questão da adoração, de ir à igreja cultuar a Deus, não é uma invenção da igreja moderna. Vem desde os tempos bíblicos. Tá? Jesus ensinava no templo. Jesus curava no templo. Jesus teve ciúmes quando chegou no templo e estavam comercializando. Tá? Jesus teve zelo, né, pela casa do Senhor, tá? Simbolizando que a importância da comunhão, da unidade, do propósito da unidade na adoração a Deus. E na atualidade, tá? Será que a igreja ainda é relevante para os nossos dias? Ou frequentar uma igreja, será que ainda é relevante? O que a palavra de Deus nos ensina, tá? Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, Paulo fala, exortando que muitos estavam deixando de congregar. Então, Paulo orienta para que não venhamos praticar estes costumes. Na nova aliança, a presença do culto não está restrita, obviamente, a um lugar. Cultuar a Deus tem que ser um estilo de vida. Não vou cultuar a Deus apenas quando eu chego na igreja, é um estilo de vida. Minha vida tem que ser uma vida de adoração ao Senhor. Então, como o próprio Jesus disse à mulher samaritana, registrado lá em João capítulo 4. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, assim, onde eu estiver. Entretanto, tá, é necessário essa observação, que Paulo vai dizer novamente aqui em Coríntios, né? Capítulo 14, versículo 16. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Então, é necessário que nos ajuntemos, tá? Porque quando nos ajuntamos, tem salmo, tem doutrina, tem ensinamento, tem revelação, tem interpretação, faça-se tudo para a glória de Deus. Tudo para edificação, tá? Então, Paulo novamente diz, temos a grande exortação para que não deixemos de congregar, porque naquela época alguns estavam deixando de congregar. Então, Paulo, não, o escritor aos Hebreus, né? Não foi Paulo, não se sabe quem foi que escreveu aos Hebreus, o escritor aos Hebreus traz essa exortação para que não deixemos de congregar novamente, né? Os irmãos da igreja primitiva se reuniam ou no templo, ou na sinagoga, ou na casa de alguém. Tá? Um exemplo, quando Pedro foi preso, Tiago tinha sido morto por Herodes e tinha guardado Pedro para matar Pedro posteriormente na prisão. Guardado Pedro na prisão.
os irmãos estavam orando na casa da mãe de João Marcos. João Marcos, esse que veio a ser, que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, os irmãos estavam orando para que Pedro fosse livrado da prisão. Então, os irmãos se reuniam, tá? Não é cada um na sua casa, não, cada um tem, sim, nosso momento particular com Deus, mas a questão da adoração, da comunhão, do frequentar um templo, uma igreja, é recomendação bíblica, tá? Segundo tópico da lição, o culto é relevante pela comunhão com Deus, tá? Comunhão com os irmãos e o resultado da comunhão. A palavra comunhão, uma palavra grega que é koinonia, que expressa intimidade que deve haver na vida cristã. Tanto nossa comunhão com Cristo, quanto nossa comunhão com os irmãos, tá? Então, a comunhão com Deus, ela não se restringe simplesmente ao ambiente no templo, tá? Sim, no templo também, mas não se restringe simplesmente ao ambiente no templo. Cristo está conosco em qualquer lugar, tá? Nós devemos, porém, reconhecer a frequência aos cultos. Ele é imprescindível, pois este é o vínculo, né? Ou é o ambiente mais adequado para conduzir, né, o adorador a um encontro real com Deus. Nós temos a música, nós temos a adoração, nós temos a pregação da palavra, nós temos um ambiente propício, né, para a reverência e tudo quanto ocorre no culto. Visa glorificar a Deus, trazer unidade, trazer harmonia, trazer edificação para com os outros, tá? Então, o verdadeiro culto, ele proporciona aos verdadeiros adoradores um ambiente de aprendizagem, de experiência, edificação, né? No contínuo processo de crescimento espiritual. Então, o culto, ele deve ser santo, porque nosso Deus é um Deus santo, ele é para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para edificação da igreja, e ele deve ser cristocêntrico. Jesus é o centro. Se Jesus não for o propósito final do culto, não for glorificar a Deus, se o homem estiver sendo mais falado, destacado do que o próprio Cristo, tem alguma coisa aí fora do contexto bíblico, tá? Então, o propósito principal de nos reunirmos numa igreja, glorificar a Deus, nos edificarmos, tá? Edificar uns aos outros, porque esse é o propósito, tá? Nós somos membros de um corpo e um membro não vive separado do outro. Cada um tem uma função, um propósito específico, tá? Para o bem do todo, tá? Uma brasa, quando ela é tirada do braseiro, rapidamente ela vai se apagar, porque ela vai estar sozinha, ela não vai estar aquecida, ela não vai estar próxima ali às outras e facilmente ela irá se apagar. Então, a questão da união, da unidade, da comunhão que deve termos com o nosso Deus e também uns com os outros. O culto é a comunidade cristã reunida a fim de viver intensamente a realidade de Deus em nossas vidas, de forma coletiva, e ao mesmo tempo partilhar essa sublime realidade uns com os outros, tá? Atos 2, versículo 44, diz que estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Quem? Os irmãos. Então, embora a comunhão com Deus possa ser individual e pessoal, tá? O reflexo disso também vai resultar na nossa comunhão coletiva. O verdadeiro cristão, ele tem prazer na comunhão uns com os outros, tá? E no culto, na igreja,
tá? Este ambiente nos oportuniza que isso aconteça, tá? Então, gente precisa de Deus, obviamente, mas gente precisa de gente. Nós somos um ser social. Ninguém consegue viver sozinho a vida toda, sem se relacionar com ninguém. A pessoa vai morrer de depressão, de tristeza. Nós somos seres social. Quando Deus viu que Adão estava só, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora, uma pessoa que esteja com ele para se relacionar, para conversar, para ter unidade, para ter comunhão. Entende? O Salmo 133 vai dizer, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a comunhão é agradável a Deus, a comunhão ela é terapêutica, ela nos ajuda, tá? Ela é abençoadora. Um dos primeiros sintomas que a gente observa de alguém que está em declínio espiritual acontece normalmente quando essa pessoa deixa de frequentar as reuniões, né, os cultos, as atividades na igreja. Se não for por motivo de trabalho, de doença, alguma coisa está acontecendo, tá? Então, as igrejas ela deve ser caracterizada pelo alto grau de comunhão que deve existir entre seus membros. Viver de forma unida, com certeza, né, vai agradar a Deus. Então, comunhão significa companheirismo, uma relação em que as partes têm algo em comum, né, uma interação familiar. Nós somos irmãos em Cristo, tá? Nós somos o corpo de Cristo, não tem como viver como corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, separado, brigado. Estamos indo para o mesmo lugar e no céu não entra pessoas intrigadas. Entende? Então precisa haver comunhão. O cristão ele tem comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e uns com os outros. Jesus, na oração sacerdotal, registrada em João, capítulo 17, versículo 21, Jesus orou para que o seu povo tivesse comunhão entre si. Tá? No capítulo 13 também, Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Ou seja, não tem como amar o nosso irmão se não temos comunhão com ele. Tá? E para a gente finalizar, elementos centrais do culto. A palavra de Deus é central no culto. O efeito da oração coletiva e o valor da adoração coletiva. Então, a palavra de Deus não pode faltar no culto, a adoração não pode faltar no culto, a oração não pode faltar no culto. Nós estudamos na nossa primeira lição a importância da Bíblia, da palavra de Deus. Não existe culto se não tiver Bíblia, se não tiver a palavra de Deus. As grandes reformas que aconteceram no Antigo Testamento, promovidas ali pelo rei Josias, pelo rei Ezequias, pelo próprio Esdras, pós-cativeiro, se deram quando a lei, o livro da lei, a palavra foi lida, foi aplicada na vida das pessoas. Não existe avivamento se não existir palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é essencial à vida cristã, é o mais importante. A palavra de Deus é o mais importante cardápio, né, no alimento espiritual do crente. Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus está no deserto, que o diabo está tentando Jesus, pede que Jesus transforme as pedras em pães. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, né, mas também da palavra de Deus. Então a Bíblia ela é um instrumento primordial para o desenvolvimento do culto. Ela ocupa lugar central no ministério dos apóstolos. Em Atos capítulo 6, quando há aquela murmuração por parte dos cristãos helenistas em relação às viúvas, a área social da igreja, os apóstolos falaram, nós nos dedicaremos à oração e à palavra, ao ensino, e escolheram os diáconos para trabalharem nesta área social. Então,
não pode faltar a dedicação à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é primordial no culto, tá? Ela está presente do início ao fim. Está nas orações, está nos louvores, está na adoração. Então, toda a liturgia do culto, ela precisa ser bíblica. Tem que ter Bíblia, tem que estar de acordo com o que a palavra de Deus diz. O desprezo pela palavra de Deus tem resultado nos cultos, tá? Porque estes vão se tornar vazios e vai refletir na vida da igreja. Igreja que só tem louvor, e não tem dedicação ao ensino, aplicação à palavra de Deus, à exposição da palavra de Deus na vida das pessoas, se torna uma igreja que não tem base, não tem estrutura bíblica. O alimento do cristão espiritual é a palavra de Deus, tá? Então, os efeitos da oração coletiva na vida das pessoas. A oração coletiva ela é tão importante quanto a oração individual, tá? Já que uma vai reforçar a outra. Atos capítulo 2, versículo 42. E a igreja, Jesus, perseverava na doutrina dos apóstolos, na palavra, né? Nas orações, na comunhão. Então, comunhão, ensino, oração e a área social, o partir do pão. Na descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, qual foi a recomendação de Jesus? Que eles esperassem, que eles ficassem unidos, reunidos, juntos, aguardando a descida do Espírito Santo, né, o revestimento de poder. Então, no cenáculo estava quase 120 pessoas reunidas, unidas, né, esperando a descida do Espírito Santo. Então, comunhão, né, unidade, né, oração e ensino e palavra de Deus. E o valor da oração coletiva? A manifestação da presença de Deus em um culto não se deve ser apenas um anelo somente ali de quem dirige, do dirigente, do ministério de louvor, do pregador. Né? Então nós, desde o momento que nós saímos de casa, nós já estamos adorando a Deus. Nós já estamos participando do culto. Nós não somos apenas um figurante no culto. Nós fazemos parte na adoração ao nosso Deus. Não viemos para assistir o culto, viemos para realizá-lo também. Não somos meros figurantes, somos adoradores também, tá? Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, todos quantos estão em um culto são agentes importantes na realização do mesmo. É o que Paulo vai dizer novamente aqui em Coríntios, né? 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Né? Quando vos ajuntais para cultuar, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação do corpo. Né? O corpo é um só. Os membros são vários, mas o corpo é um só. Então, tudo precisamos fazer para a glória de Deus, com decência, com ordem, né? Para que o nome de Jesus seja glorificado, seja adorado, seja exaltado, tá? Então, a igreja, a unidade, a comunhão, a coinonia, ela precisa existir. Não tem como adorarmos a Deus se não houver unidade, se não houver comunhão, se não houver palavra, se não houver oração. Entende? Então, reunirmos é importante, é porque é uma recomendação bíblica. Uma pessoa que fica em casa, que deixa de cultuar, facilmente ela vai se esfriando. Uma pessoa que não gosta de viver em comunhão com os outros, tem alguma coisa que precisa ser ajustado na vida desta pessoa. Porque, biologicamente, nós somos seres sociais. Tá? Então, a palavra de Deus, a recomendação é que haja unidade. E a igreja
O cristão ele tem a Bíblia Sagrada como seu manual de regra de fé, de prática, de conduta. Então, nos reunimos para estudar a Bíblia, para adorar o Senhor, para aprender, para termos comunhão, para edificarmos uns aos outros. Então, essa é a recomendação da palavra de Deus. Novamente, Atos 2, 42. E eles perseveravam, persistiam na comunhão, né, na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, nas orações e também na questão social, no partir do pão. Amém? Deus abençoe.